Bom, hoje nós vamos falar sobre os princípios fundamentais, princípios que regem, que estruturam o nosso Estado. E o primeiro é o princípio republicano, a forma de governo republicana, diferentemente da monarquia, cujas características não têm nada a ver com a forma que temos hoje, que adotamos hoje no nosso Estado. Vamos fazer uma breve diferenciação. Na República, a responsabilização do gestor, a eleição e o mandato é temporário. Responsabilidade, voltando, em relação à falta de prestação de contas ou cometimento de algum crime de responsabilidade, né? Na monarquia não havia isso, era regido por um sistema de vitaliciedade, de hereditariedade e responsabilidade. Totalmente diferente. Inclusive, o princípio republicano, né, a forma republicana, forma de Estado, a forma de governo republicana, não é de Estado, forma de governo, a forma federativa que é forma de Estado. Mas, enfim, ela também constitui um princípio sensível. Por quê? Porque chamado de princípio sensível, porque caso haja o descumprimento, é passível de intervenção federal, certo? O próximo princípio é a forma de Estado federado. Divide-se, então, os estados. Então, o segundo princípio é a forma federada, que é a forma de Estado. Não unitária, né? Porque é dividido em unitário e federado. Unitária é quando o poder político ele é uno, e federada quando o poder político é dividido entre União e Estados. Antes também acrescentar que o Estado ele é formado por 3 elementos, que é povo, território e soberania, certo? O segundo princípio é o regime democrático, é o regime político democrático, através do sistema representativo, onde o povo detém poder, o qual o exerce a partir de representantes eleitos pelo voto direto, secreto, não é? Então, além disso, além do regime democrático, também temos como princípio fundamental, a partir de fundamentos, né, que são considerados também os fundamentos, são considerados princípios que regem o Estado, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Eu creio que por si só eles já se explicam, né, a soberania, o Estado ele é soberano entre os estados, né, entre os estados internacionais, o Brasil, ele é independente. Cidadania, porque os seus cidadãos exercem cidadania quando obtêm o direito de votar, de participar da vida política da sociedade. Dignidade da pessoa humana, que é também um dos elementos dos direitos humanos, que é um princípio fundamental, um princípio natural, né, que é a dignidade. Os valores sociais do trabalho, porque é aquela máxima de que o trabalho deve ser exercido em boas condições, justas horas de trabalho, enfim, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a liberdade de empreender, obviamente, a partir dos limites determinados, né? Nada que venha trazer prejuízos para a sociedade. Essa liberdade ela é cerceada pelo bem-estar da sociedade. E o pluralismo político, né? A ideologia, existem várias ideologias dentro do nosso país. O quinto princípio que estrutura o Estado é o da separação dos poderes, que está lá registrado no artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O quinto princípio são os objetivos da Constituição. Então, os objetivos, os valores da Constituição, que está lá no artigo 3º, são considerados princípios também. Vamos lá. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
E por fim, nós temos o 7º princípio que estrutura o nosso Estado, que também é considerado um princípio que rege as relações internacionais, está lá no artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Qual? Primeiro, no inciso primeiro, independência nacional. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Terceiro, autodeterminação dos povos. Quarto, não então. Inciso 5, igualdade entre os Estados. Inciso 6, defesa da paz. Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.